se Jesus perdoou Judas, por que Não, eu Aí você perdoo pode ele, perdoar. perdoo ele, só não quero ele como meu presidente, mas ele tá perdoado. Não ferrou que atire a primeira pedra, tá na Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Não quero que me filma não, vai ser na hora, vai ser na hora eu... Você quer trazer 10 caras, Eu não autorizo me filmar. O Lula roubou e tudo, não roubou, mas ajudou muita gente que... Mas aí tu me complica, mano. Imagina que tu tá na parada de ônibus, eu te assalto e te dou 5 conto pra tu voltar pra casa. Sabe de nada, né? serve de nada. Meu argumento é bem simples. Aham. Super-heróis. Atualmente, super-heróis são uma grande massa de comunicação, uma grande massa de convencer. Aham. Se você olha para um super-herói, você se identifica com ele. Dizem um super-herói muito foda da Marvel. Que você se Da identifica. Marvel, Homem de Ferro. O Homem de Ferro? Não me identifico ele que eu sou pobre, sou... Mas vamos lá, Homem de Ferro. Sabe vou dar um que exemplo. também é pobre? Ah. O Homem-Aranha. Homem-Aranha. Sabe quem também faz o L? Comprovado? Quem? O Homem-Aranha. Aí tu me quebra, né, pô? Porra, mano, não tem como, velho. Se até ele faz o L, quem é a gente pra não fazer o L? Aí tu me quebra, aí tu me complica, desse jeito que é Então, difícil. exatamente. Competir com o Homem-Aranha não dá, né? E por que você acredita que ele vai fazer um bom governo? Assim, É pela interação deles com a América, com os países, Aham. com o exterior, não somente aqui no Brasil. entendo. Então, é de coração. Essa relação que o Lula, essa boa relação que o Lula tinha fama de ter, né, com os países estrangeiros, está bem fraco ultimamente, né? Com os Estados Unidos a relação está bem ruim, ele foi conversar com o Biden, não deu muito certo. Atualmente ele está apoiando muitas ditaduras, a guerra na Ucrânia está do lado da Rússia, né, que é algo que os outros países de primeiro mundo eles estão contra, né? Então, tipo, o Lula tá indo numa política um pouco diferente do que o mundo estrangeiro ele quer, né? Não tá tendo uma boa relação assim, por assim dizer. Isso é o que as pessoas falam, né? Aham. O Lula tem uma interação, sim, com outros países, com o Biden, com a Ucrânia, com a Rússia. O Lula não quer briga com ninguém, o Lula Aham. quer trabalhar e fazer das pessoas uma vida melhor, ter qualidade de vida. No caso, a gente pode abrir os jornais, né? Se você abrir o G1 ou qualquer outro jornal que você queira, lá vai estar mostrando que o Lula realmente não tem essa boa relação, né? Inclusive, ele foi para os Estados Unidos atrás de empréstimo para o Brasil, para investimentos, e ele saiu de lá sem nada, né? Porque o Biden viu a posição dele com relação à guerra na Ucrânia, com relação a diversas outras coisas, né? De geopolítica internacional. Inclusive, o Biden até incentivou o voto nele, né? Na campanha, mas depois disso, ele deu um passo para trás porque ele viu como o Lula tá falando, né? Trouxe o Maduro pro Brasil, que é um ditador, né? Ele tá apoiando a ditadura na Venezuela. Recentemente, ele disse que o conceito de democracia é algo relativo. Democracia é democracia, mas depende, né? Ele falou basicamente isso. Você disse que ele vai trabalhar, né? Que ele tá trabalhando. Até o momento ele só tá viajando, né? Gastou Não, mais de Lula 700 está mil do nosso dinheiro aí. trabalhando, a equipe de governo, os ministros estão cada um com a sua pasta e trabalhando. Lula não é esquerdo, o Lula é pelo povo brasileiro. No caso, o Lula vai fazer muito mais. você disse que tanto o Lula quanto os ministros dele estão trabalhando cada na sua pauta. Você pode me dizer algo que o governo Lula passou ou pretende passar nos próximos meses aí pra nós, em favor do povo? O que o Lula passou foi a prisão e a perseguição. E o que Não, que ele passou de projeto para aplicar pra gente, entende? De projeto. Qual foi o projeto que o Lula já lançou, que trouxe a mudança ou que vai trazer a mudança nesse mandato? Nesse mandato, tá bom? Nesse mandato. Isso. Mais médico, que as pessoas estavam morrendo ainda por falta de medicamento. Voltou à farmácia popular, que os preços do medicamento estavam absurdos. A farmácia popular se manteve, ela nunca foi removida. Não, O que aconteceu foi que... Foi removida sim. O que aconteceu? Todas as farmácias que tinha, farmácia que nós comprávamos medicamento, ela simplesmente colocou uma faixa de farmácia popular, mas não tinha nada de popular, você ia lá, os medicamentos eram acontece? caríssimos. Outra coisa, o que ele fez até agora foi abaixar o combustível, o gás de cozinha, que ele prometeu e ele está cumprindo. O programa Farmácia Popular, ele não foi descontinuado. O que aconteceu foi que o Bolsonaro, ele diminuiu o investimento no projeto Farmácia Popular, mas não foi um projeto que foi descontinuado. O que o Lula fez foi só manter o investimento. Isso é dever dele como presidente. Qualquer presidente que estivesse lá deveria ter feito isso. Ou seja, o Lula não fez algo bom, ele só deixou de fazer algo ruim que o Bolsonaro estava fazendo. O que foi que ele fez? Qual foi a política que ele usou para baixar o preço do combustível? A política que ele usou de baixar o preço do combustível é deixar de roubar igual o Bolsonaro.
Sei. Tá falando que o Lula deixou de roubar, sendo que o Lula é conhecido pelo escândalo da Petrobras? Não, mas ele foi absolvido, inclusive, Ele na não ONU. foi absolvido. Ele não foi absolvido. Inclusive, na ONU. Ó, duas coisas. O Lula nunca Eu já foi... vi que você é Bolsonaro. Não, não sou. Eu vou Duas coisas. encerrar a conversa, porque Tranquilo. assim, o bolsonarista, ele normalmente Eu não sou consegue Bolsonaro, conversar. eu não sou Bolsonaro, eu não sou E Bolsonaro. o lulista, ele consegue conversa, ele consegue conversar, debater políticas públicas tranquilamente. Agora, o bolsonarista, ele não consegue. Eu não sou bolsonarista, eu sou ele contra... não consegue. Se dependesse de mim, o Lula e o Bolsonaro estavam presos na mesma Ele cela. não consegue conversar. O Lula, ele nunca foi inocentado. O que aconteceu é que o Lula começou a ser julgado na vara de Curitiba, certo? Só que aquele não é o lugar certo dele ser julgado. Ou seja, o STF considerou que ele deveria ser julgado em Brasília. Puxou o processo dele para Brasília. Só que como sentaram, né, o termo jurídico é sentaram em cima do processo e seguraram, passou tempo suficiente para que ele não fosse mais julgado. Ou seja, o Lula não foi julgado. Não, querido, foi um acordo que o Moro, o Dallagnol, fez para condenar o Lula. E o Lula falou, no dia que o Moro condenou ele, você vai pagar. Certo. E outra, quando ele foi preso, chegaram lá para pôr a tornozeleira nele, ele falou assim, não, eu vou sair daqui livre, porque eu não devo. Isso é homem. Ele não Lula foi inocentado. fez papel de homem. Ele não foi inocentado. Lula não fugiu do Brasil, meu querido. Ele não Lula foi... é homem, não é fujão, não é... A senhora... Lula é homem. Certo. Ele não foi inocentado, certo? De novo, ele não foi inocentado. Se você puxar, tem diversas provas, certo? A respeito disso. Já posso tratar das provas. Outra coisa, você falou que ele foi inocentado na ONU. A ONU é tribunal de quê? É o Tribunal das Nações Unidas do país, não é só do Brasil, de Não, toda senhora. a América. A ONU, não do tem país. a ONU não tem nenhum valor jurídico quando se trata desse assunto. Certo? Ela não tem nenhum valor jurídico a respeito disso. Isso foi uma fake news criada pelo PT e divulgada no período das eleições, de que o Lula foi inocentado na ONU, mas não existe essa inocência na ONU. Entende? Não existe isso. Existe, tanto que ele assumiu a presidência pela terceira vez e o Bolsonaro só uma vez. Foi o único presidente não reeleito do país e agora inelegível. Você falou... É Lula! É Lula! É Lula! Eu vou responder a pergunta do senhor. Qual que é o seu nome? Rocha, eu respeito pela sua idade. Esse que ele está trazendo o comunismo é fake news, certo? Se ele quisesse trazer o comunismo, ele tinha trazido no primeiro, segundo mandato dele. Aí ele saiu fora, ficou 10 anos, que os evangélicos dizem que tinha elegido Bolsonaro. Nada disso. Lula não vai fazer. Se ele tivesse que fazer, ele tinha feito lá atrás. Entendeu? Ele não é contra. Ele não é contra o homossexualismo, ele não é contra o comunismo. Cada um tem a sua vida livre e faz dela o que ela bem entende. Você acompanha o jornal? Acompanho. A pessoa tem que ser livre. Você viu a participação A do pessoa Lula? tem que ser livre. Você viu a participação do Lula? Exatamente. Você viu a participação do Lula no Foro de São Paulo? Que ele participou do Foro de São Paulo essa semana? Sim. Viu? Você viu o que ele declarou lá? Ele declarou que se orgulha de ser chamado comunista, que ele não se ofende com isso, mas que ele se sente Mas é orgulhoso. a pessoa dele. Tranquilo. Ele não está mandando Eu vou você falar... ser comunista, não, ele ser tudo comunista. bem. Mas eu vou falar o que foi que ele falou, certo? Eu sou do cristianismo, é diferente. tudo Eu sou bem. Eu evangélica, vou mas falar. eu não sou inalienado, eu não sou tapado. Evangélico que é tapado. Ele não enxerga além do Posso só concluir? 1 metro na frente. Certo. No Foro de São Paulo, ele declarou para os outros líderes da América Latina, que são comunistas declarados, né, eles são socialistas, o que ele declarou foi que no Brasil ele enfrenta uma grande oposição com relação a isso. Que no Brasil ele enfrenta algumas pautas que desde sempre ele foi ensinado a combater. E ele falou que ele combate cristianismo, família, tradição... Não, certo? ele não falou isso. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Vocês querem me convencer que o Bolsonaro está certo. Não tem ninguém falando de Bolsonaro, é você que está falando de Bolsonaro. Não. Esse convencimento de vocês querer atacar o Lula... Gente, é o seguinte, essa pesquisa aqui, pelo que eu vi, é assim, para atacar o Lula e atacar o Lula e falar que o Bolsonaro está certo. Ladrão de joias, tá? Inelegível, a mulher dele pegou o cheque da JBS. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, está na Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Lula ganhou pela terceira vez porque Deus permitiu.
A gente não pode desafiar Deus. Bolsonaro desafiou as igrejas evangélicas, deixou o público de falar de Deus, as igrejas evangélicas falava do Bolsonaro, idolatrou o Bolsonaro. E o público das igrejas evangélicas, da igreja católica, não é do Bolsonaro, é de Jesus. 2000 anos depois. Pois tudo bem, dona Heloísa, eu entendo o seu ponto de vista, né? Eu entendo o que é que você pensa, mas a questão é que em nenhum momento eu defendi o Bolsonaro, em nenhum momento eu fui em defesa dele. Mas eu entendo, a questão era convencer que o Lula fez um bom governo. E a única coisa que você falou a única coisa que você falou foi que o Bolsonaro fez um mau governo. E nisso eu concordo com você. Mas de que o Lula vai fazer um bom governo, eu não concordo não. Mas ele eu agradeço. Já está fazendo em 6 meses. Mas ele eu já está fazendo, só de prender os terroristas lá dia 8 de janeiro, para mim eu já estou grata com isso. Mas eu agradeço. É o nosso Brasil, não pode O preço das coisas que lá embaixo, a gasolina. Mas eu agradeço. Menino, eu tô conseguindo, esse ano eu já viajei 3 vezes pra praia por causa das passagens que abaixaram. Mas eu... Entendeu? Estou muito grata. O bolsonarista, normalmente, não consegue conversar. E o Luiz, ele consegue conversar, ele consegue conversar, debater políticas públicas.